Olá, aluno da 801B, tudo bem? Sou eu, professora Cíntia, para mais uma aula de artes. Isso mesmo, mais uma aula de artes. Hoje nós vamos começar com a unidade 2, Teatro e Sociedade. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje, né, eu gostaria de deixar para vocês na plataforma uma lista de exercícios, tá? Das quais vocês têm que fazer e deixar a resposta no chat. Tá? Todos vocês. Lembrando que essas perguntas, né, elas podem ser usadas, né, para daqui uma avaliação futura, né? Ai, professora, avaliação, socorro. Isso, mas calma, né? Façam, né? Na verdade, essas avaliações, essas perguntas, né? Elas são para ajudar vocês com relação à matéria ser fixada, tá certo? Então, eu conto com a participação de todos, hein? Não esqueça de deixar lá a sua resposta no chat. É muito importante, tá? Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho, né? Essa unidade 2, Teatro e Sociedade. Hoje eu não vou dar início ao primeiro tema, que é uma dramaturgia moralizante, né? Falando sobre Ariano Suassuna. Eu quero deixar para a aula que vem. Quero trazer algo novo para vocês poderem fazer em sala de aula, né? No nosso momento, tá? Para vocês poderem se divertir um pouquinho, tá certo? Então, vamos lá. Então, hoje vamos relembrar esse teatro, tá? Então, vamos ler aqui comigo o que está escrito aqui na lousa, tá? No quadro. Vamos relembrar? Então, vamos relembrar como é que surgiu esse teatro. Bom, esse teatro, se a gente pensar, ele surgiu muito antes dos gregos, né? Porque o que acontece? No mundo, né, do homem primitivo, ali nas pinturas rupestres, já existia essa questão do teatro, essa questão de encenar. Claro que nada a ver com esse teatro grego, né? Esse teatro, né, aí eu coloquei aqui. Onde surgiu o teatro? Surgiu na Grécia, mais ou menos ali no século 6 a.C., certo? Com Tepes, né? Eu até botei o nomezinho dele aqui embaixo. Tepes, que foi o primeiro, né, ator desse teatro. Estava ali tendo uma celebração sobre Dionísio, né, o deus da mitologia, né, que gosta de festa, o deus do vinho, né, pode ser Dionísio ou Baco, né, dependendo da mitologia, sendo ela grega ou sendo ela romana, é o mesmo deus, né, o deus da festividade, deus do vinho. E estava ali ele sempre celebrando e tudo mais, dali com as parreiras, né, com as uvas na cabeça e tudo mais. E ali ele surge, né, com a intenção de dizer que ele era Dionísio. Eu sou Dionísio, o deus do vinho. E ali começa a questão de encenar, né, os deuses que eram super importantes diante dessa história, né, dessa questão do teatro. Por que isso? Porque se a gente pensar e analisar, né, muitas pessoas naquela época ainda não sabiam ler. Então, essa questão da história oral, né, o teatro, ensinar, justamente para quê? A mitologia era, né, a questão da religião dos gregos. Né? Os seus deuses, eles eram politeístas, eram vários deuses, né? Assim como Zeus, Poseidon, né? Hades, né? Que são os principais, né? Zeus, deus do céu, Poseidon, deus dos mares, Hades, deus do mundo subterrâneo, né? Dos mortos e tudo mais. Então, essa relação com a mitologia, da mitologia com o teatro, ela era justamente para isso, né? Para reforçar essas histórias, né? Essa questão religiosa, certo? E aí a gente percebe também, né, que os seus deuses estavam muito relacionados com a questão da figura humana, né? Esse homem, né, másculo, viril, forte, perfeito dentro da visão dos gregos, né? Porque ele tinha, né, o formato, né, os deuses tinham a figura humana,
né? Eles se relacionavam com os seres humanos, que aí até nasciam os semideuses, né? Alguns são heróis até, como Hércules, né? Que a gente conhece a história e tudo mais. Então, assim, essa relação, né, de ver o homem, né, como uma grande obra de arte, né, um ser perfeito. Esses deuses mitológicos eram justamente isso, né? Só que, assim, eles tinham uma diferença de nós, seres humanos, né? Eles não adoeciam, eles não envelheciam, eles não morriam, eles eram imortais. Então, tinha toda essa questão, né? Então, a perfeição para eles, dentro dos deuses deles, tinha figura humana, porém, ela ia existir para sempre, ela era imortal. Né? E aí a gente vê as duas máscarazinhas aqui, né? Eu sei que a luz está pegando aqui, né? Não dá realmente muito para ver, mas são as duas máscaras. Eu fiz a máscara do drama e da comédia, né? Que são as máscaras do teatro, né? Que a gente vê, geralmente sempre tem uma peça e tá lá as duas máscaras, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do drama, né? A gente vê que o drama é muito importante dentro dessa história grega, né? O drama que sempre está dentro dessas histórias, né? Conta a história de Cronos e tudo mais, mas aí os filhos, né? O pai sabia que um dos filhos ia matar ele. Então, o que ele fazia? Ele engolia todos os filhos, né? E aí, que na verdade Zeus, né, ele consegue sair de dentro da barriga, né, e mata esse pai e tudo mais. Quer dizer, aí tá o drama, aí tá a tragédia que a gente costuma dizer, a pessoa conta uma história dramática, uma situação, meu Deus, que tragédia grega, né? As pessoas costumam citar, fazer esse tipo de citação quando alguém conta uma história muito dramática, né? Muito enfática, né? E aí, com relação às máscaras, por que essas máscaras são tão importantes, né, para esse teatro grego? Aí a gente vai pensar um pouquinho, né? As máscaras, naquele momento, naquela época, as mulheres não encenavam, não fazia parte desse teatro. Então, você colocando a máscara, você poderia, né, ser quem você quisesse. A gente percebe, né, que o teatro, ele traz isso, né? Essa questão da gente ser quem a gente quiser. A gente pode ser um monstro, a gente pode ser uma princesa, a gente pode ser uma rainha, a gente pode ser como é que é mesmo? Uma bruxa, né? E um homem pode ser uma mulher ali dentro do teatro, é só ele colocar aquela questão da máscara. Então, a máscara, ela faz parte dessa questão cênica, né? Dele poder representar, mas principalmente na questão de entonar a voz, né? Deixar essa voz mais alta. Então, a máscara, ela tinha essas funções. Tá? A questão da parte cênica, né, de vestimento, de complementar esse teatro e principalmente, né, com relação à nossa voz, né, expôs a nossa voz em tons mais altos, tá certo? E aí eu coloquei aqui no finalzinho a questão, né, de quanto esse teatro foi importante. A gente também vê também na questão da arquitetura, né, desse palco, desse teatro grego, né? Aí a gente percebe um pouquinho, não sei se vocês lembram, um pouquinho sobre o teatro do Dionísio, né? Que hoje em dia só tem as ruínas lá para se visitar. Naquela época não tinha nenhum tipo de tecnologia. Então, eles construíram, né, aquele semicírculo, né? E aí, assim, as arquibancadas eram onde as pessoas sentavam e tinha uma elevação, né? Essa elevação era por duas situações. Uma para ninguém ficar um na frente do outro e poder assistir, né? E principalmente essa questão da entonação da voz, quem está na primeira fileira ou estar na última não faria diferença. Você ia poder ouvir. Então, é justamente por causa disso, tá? Relembrando, né, um pouco sobre essa história do teatro, tá certo? Então, essa semana a gente viu um pouquinho sobre isso. Façam os exercícios, né, para a gente poder trabalhar no chat. Eu vou ver se eu deixo também para vocês
um desenho de uma máscara, tá? Não é obrigatório, eu sei que às vezes, nesse momento de pandemia, né, vocês não têm cartucho em casa para imprimir, né? Às vezes não consegue baixar o desenho e colocar ele num aplicativo que dê para pintar, né? Porque tem isso também. Você pode abrir o desenho em algum aplicativo que pinte, né? Vamos supor, eu quero abrir esse arquivo no Paint, né? E ali você pode pintar o arquivo, né? Depois salvar o arquivo e mandar para mim. Então também existe também essa possibilidade, tá? Você salva, tenta abrir, ou então não, ou então você copia esse arquivo e coloca lá no Paint e aí pinta, né? Pinta a máscara, salva e me manda, tá? É sempre importante a gente fazer algo diferente. É isso que eu tô tentando trazer para vocês, tá bom? Um beijo, espero revê-los, tá? O quanto antes, tá bom? Qualquer coisa eu tô no chat, é só tirar a dúvida, tá? Um beijinho. Tchau.